A mansão Alves erguia-se imponente no topo da colina, suas paredes de pedra antiga contando histórias de gerações passadas. Vítor Alves, herdeiro deste império de pedra e fortuna, observava pela janela de seu quarto, seu reflexo sobrepondo-se à vista dos jardins outrora exuberantes. Aos 36 anos, Vítor era a imagem viva do sucesso e poder. Alto, com seus 1,85 metros, seu corpo atlético agora estava confinado a uma cama king size. Seus cabelos negros espessos estavam despenteados, reflexo de noites mal dormidas. Os olhos verde escuros, normalmente intensos e penetrantes, hoje pareciam nublados pela dor e irritação. Vítor ajustou o roupão de seda azul marinho sobre seu corpo bronzeado, agora um pouco pálido devido ao confinamento. Sua mão grande e forte tocou inconscientemente o gesso que cobria sua perna direita, uma lembrança constante do acidente que o deixará neste estado. O quarto, assim como toda a mansão, era um testemunho da riqueza dos Alves. Móveis de madeira nobre entalhada, cortinas de veludo pesado, e obras de arte valiosas decoravam o ambiente. Uma lareira de mármore ocupava uma parede inteira, fria e vazia como o próprio coração de Vítor. O silêncio da mansão foi quebrado pelo som suave de passos se aproximando. Vítor contraiu o maxilar, sabendo o que estava por vir. Ele havia concordado, contra sua vontade, em aceitar cuidados médicos em casa. Sua teimosia tinha limites, mesmo que não admitisse. Entre sua voz grave e autoritária ecoou antes mesmo da batida na porta. Dona Clara, a governanta de confiança da família, entrou no quarto. Seus olhos, cheios de preocupação maternal, encontraram os de Vítor. Senhor Vítor, minha sobrinha chegou. A técnica em enfermagem que cuidará do senhor. Vítor assentiu rigidamente. Ele sabia que não tinha escolha. Mande-a entrar, disse, sua voz fria e controlada. Luísa Cardoso entrou no quarto, sua presença imediatamente captando a atenção de Vítor. Pequena e delicada, com curvas suaves evidenciadas pelo uniforme branco, ela emanava uma aura de competência e gentileza. O que mais chamou a atenção de Vítor foram os olhos dela. Verdes como esmeraldas, grandes e expressivos, eles pareciam iluminar o quarto sombrio. Seu cabelo castanho claro, longo e levemente ondulado, estava preso em um coque frouxo, com algumas mechas rebeldes emoldurando seu rosto delicado. Boa tarde, Sr. Alves, Luísa disse, sua voz suave e melodiosa. Sou Luísa Cardoso, sua técnica em enfermagem. Vítor sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito não experimentava. Ele franziu o senho, irritado consigo mesmo. Senhorita Cardoso, ele respondeu, sua voz deliberadamente fria. Espero que esteja ciente de que sua presença aqui é meramente uma formalidade médica. Não preciso de babás. Luísa não se deixou intimidar. Com passos firmes, aproximou-se da cama, seus olhos verdes encontrando os dele sem medo. Compreendo, Sr. Alves. Estou aqui para ajudá-lo em sua recuperação, e é exatamente isso que farei. Vítor ergueu uma sobrancelha, surpreendido pela determinação da jovem. Por um momento, sentiu vontade de sorrir, mas rapidamente suprimiu o impulso. Muito bem, ele disse, seu tom beirando o sarcasmo. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Luísa começou a organizar seus equipamentos, movendo-se pelo quarto com graça e eficiência. Vítor não conseguia evitar seguir seus movimentos, notando como a luz que entrava pela janela parecia dançar em seus longos cabelos castanhos. Quando Luísa se virou para examinar sua perna, seus olhares se encontraram novamente. Por um breve momento, o ar pareceu carregado de eletricidade. Vítor sentiu seu coração acelerar, algo que não acontecia há anos. Vamos começar, então? Luísa perguntou, sua voz profissional, mas com um toque de gentileza. Vítor apenas assentiu, fechando os olhos enquanto Luísa se aproximava. O suave aroma floral que emanava dela invadiu seus sentidos, e ele se pegou pensando que talvez, apenas talvez, esta recuperação não seria tão terrível assim.
Luísa se aproximou da cama com passos suaves, o som de seus sapatos brancos quase inaudível no tapete persa que cobria o chão de madeira polida. Vou precisar verificar o inchaço ao redor do gesso, Sr. Alves, Luísa explicou, sua voz profissional, mas com um toque de suavidade que Vitor não pôde deixar de notar. Pode ser um pouco desconfortável. Vitor assentiu rigidamente, seus olhos verdes escuros fixos no rosto concentrado de Luísa. Ele observou como ela mordia levemente o lábio inferior enquanto trabalhava, um gesto inconsciente que ele achou estranhamente cativante. As mãos de Luísa eram pequenas e delicadas, mas surpreendentemente fortes e seguras enquanto examinavam a área ao redor do gesso. Vitor sentiu um arrepio involuntário percorrer seu corpo ao toque dela, uma sensação que ele rapidamente tentou suprimir. O inchaço parece estar diminuindo, Luísa comentou, seus olhos verdes encontrando os de Vitor. Isso é um bom sinal. Como está a dor? Vitor hesitou por um momento, não acostumado a admitir fraqueza. Tolerável, ele respondeu secamente. Luísa arqueou uma sobrancelha, claramente não convencida. Sr. Alves, para que eu possa cuidar adequadamente do senhor, preciso que seja honesto sobre sua condição. Vitor sentiu uma pontada de irritação, misturada com uma relutante admiração pela franqueza dela. Está bem, ele cedeu, sua voz um pouco mais suave. A dor é considerável. Especialmente à noite. Luísa assentiu, um pequeno sorriso de compreensão suavizando suas feições. Obrigada por sua honestidade. Enquanto Luísa se movia pelo quarto, preparando os medicamentos, Vitor não pôde evitar seguir seus movimentos com os olhos. A luz do sol poente que entrava pela janela criava um halo dourado ao redor de seus cabelos castanhos, dando-lhe uma aparência quase etérea. Aqui está, Luísa disse, voltando para a cama com um copo d'água e alguns comprimidos. Estes irão ajudar com a dor sem deixá-lo muito sonolento. Vitor aceitou os medicamentos, seus dedos roçando levemente nos de Luísa enquanto pegava o copo. O breve contato enviou uma onda de calor através de seu braço, uma sensação que ele não experimentava há anos. Obrigado, ele murmurou, sua voz mais rouca do que pretendia. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. De nada, Sr. Alves. Estou aqui para ajudar. Enquanto Vitor tomava os comprimidos, Luísa começou a organizar o quarto. Ela abriu levemente as cortinas, permitindo que mais luz natural entrasse, e ajustou os travesseiros ao redor da perna de Vitor para proporcionar mais conforto. Vitor observava cada movimento dela, notando a eficiência e a graça com que se movia. Havia algo na presença de Luísa que parecia aliviar não apenas sua dor física, mas também o peso emocional que ele carregava há tanto tempo. Sr. Alves, Luísa disse, voltando sua atenção para ele. Gostaria que me falasse um pouco sobre sua rotina diária. Isso me ajudará a planejar melhor seus cuidados e exercícios de fisioterapia. Vitor franziu o senho, não acostumado a compartilhar detalhes de sua vida pessoal. No entanto, algo na expressão aberta e sincera de Luísa o fez hesitar. Minha rotina. Ele começou, sua voz baixa e pensativa. Bem, normalmente eu acordo cedo. Gosto de cavalgar ao amanhecer, antes de começar meu dia de trabalho. Luísa assentiu, ouvindo atentamente. Entendo. E durante o dia? Vitor suspirou, olhando pela janela para os jardins que se estendiam além. Reuniões. Videoconferências. Gerenciamento de projetos. Minha empresa ocupa a maior parte do meu tempo. E à noite? Luísa perguntou suavemente. Vitor voltou seu olhar para ela, notando a genuína curiosidade em seus olhos verdes. À noite, bem, geralmente trabalho até tarde. Às vezes, leio um pouco antes de dormir. Luísa sorriu gentilmente. Parece uma rotina bastante ocupada. Vamos ter que fazer alguns ajustes enquanto o senhor se recupera, mas tenho certeza de que podemos encontrar um equilíbrio. Vitor sentiu uma estranha mistura de apreensão e algo mais.
algo que ele não conseguia nomear. A ideia de Luísa se tornando parte de sua rotina diária era ao mesmo tempo perturbadora e estranhamente atraente. Suponho que sim, ele respondeu, sua voz mais suave do que pretendia. Luísa sorriu novamente, e Vitor sentiu algo se agitar em seu peito. Ela começou a explicar o plano de cuidados que havia elaborado, sua voz suave preenchendo o quarto com uma energia que há muito estava ausente na mansão Alves. Enquanto a noite caía lentamente sobre a propriedade, Vitor se viu pensando que talvez, apenas talvez, a presença de Luísa poderia trazer mais do que apenas cura física para sua vida. À medida que a noite avançava, as sombras se alongavam no quarto de Vitor, criando um jogo de luz e escuridão. Luísa acendeu algumas lâmpadas, banhando o ambiente em um suave brilho dourado. Sr. Alves, Luísa disse, aproximando-se da cama novamente. Está na hora de fazermos alguns exercícios leves para melhorar a circulação. Vitor franziu o senho, a ideia de se mover causando-lhe apreensão. É realmente necessário? Luísa assentiu, seus olhos verdes firmes, mas gentis. Sim, é crucial para sua recuperação. Prometo ser cuidadosa. Com um suspiro resignado, Vitor concordou. Luísa se aproximou, o aroma suave de seu perfume floral envolvendo. Ela começou a guiar Vitor através de movimentos suaves, suas mãos pequenas mais firmes oferecendo apoio. Vitor não pôde deixar de notar como os cabelos de Luísa, agora soltos do coque, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Uma mecha rebelde roçou seu braço, causando-lhe um arrepio inesperado. Está sentindo algum desconforto? Luísa perguntou, seus olhos atentos ao rosto de Vitor. Não, ele respondeu, surpreso ao perceber que era verdade. A presença de Luísa parecia distraí-lo da dor. Enquanto trabalhavam, Vitor se pegou observando Luísa mais de perto. Notou como ela mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava, como seus olhos verdes brilhavam com determinação. Havia uma força nela que ele não esperava, escondida sob sua aparência delicada. Excelente, Sr. Alves, Luísa elogiou, um sorriso iluminando seu rosto. Você está se saindo muito bem. Vitor sentiu um calor inesperado no peito ao ouvir o elogio. Fazia muito tempo desde que alguém o havia elogiado por algo tão simples. Quando terminaram os exercícios, Luísa ajudou Vitor a se acomodar confortavelmente na cama. Seus dedos roçaram levemente o braço dele enquanto ela ajustava os travesseiros, enviando uma onda de calor através de seu corpo. Obrigado, Vitor murmurou, sua voz mais suave do que pretendia. Luísa sorriu, seus olhos verdes encontrando os dele. De nada, Sr. Alves. É meu trabalho cuidar do senhor. Por um momento, ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de uma tensão indefinível. Vitor se pegou querendo dizer algo, qualquer coisa, para prolongar o momento. Senhorita Cardoso, ele começou, hesitante. Você gosta do seu trabalho? Luísa pareceu surpresa com a pergunta, mas seu sorriso se alargou. Sim, gosto muito. Ajudar as pessoas a se recuperarem, ver o progresso dia após dia, é muito gratificante. Vitor assentiu, absorvendo suas palavras. Havia uma paixão em sua voz que ele invejava secretamente. Quando foi a última vez que ele sentiu tanta paixão por algo? E o senhor? Luísa perguntou, pegando Vitor de surpresa. Gosta do seu trabalho? Vitor hesitou, pensando na pergunta. É desafiador, ele respondeu finalmente. Nem sempre fácil, mas satisfatório, suponho. Luísa o olhou com curiosidade, como se pudesse ver além de suas palavras. Entendo. Às vezes, os maiores desafios trazem as maiores recompensas. Suas palavras ficaram pairando no ar, carregadas de um significado que ia além do contexto imediato. Vitor se viu refletindo sobre elas, sobre sua vida, sobre as escolhas que o trouxeram até aqui. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma estranha paz nele.
Vitor observou Luísa movendo-se pelo quarto, arrumando os equipamentos médicos, sua presença trazendo uma vida à mansão que há muito estava ausente. Quando Luísa finalmente se preparou para sair, Vitor sentiu uma pontada inesperada de decepção. Estarei no quarto ao lado se precisar de algo durante a noite, Sr. Alves, ela disse, sua mão na maçaneta da porta. Vitor assentiu, incapaz de encontrar as palavras certas. Boa noite, senhorita Cardoso, ele finalmente conseguiu dizer. Boa noite, Sr. Alves, Luísa respondeu com um sorriso suave. Durma bem. Quando a porta se fechou atrás dela, Vitor se viu encarando o teto, seu coração e mente em tumulto. O rosto de Luísa continuava aparecendo em sua mente, seu sorriso gentil, seus olhos verdes brilhantes. Ele se mexeu inquieto na cama, frustrado com sua imobilidade. Pela primeira vez em anos, Vitor sentiu uma urgência de se mover, de fazer algo, qualquer coisa para acalmar a agitação em seu peito. Um relâmpago iluminou o quarto, seguido pelo som distante de trovão. Uma tempestade se aproximava, refletindo a turbulência interna de Vitor. Quando a chuva começou a cair, batendo contra as janelas antigas, Vitor ouviu uma leve batida na porta. Seu coração saltou, reconhecendo imediatamente quem seria. Entre ele chamou, sua voz mais ansiosa do que gostaria de admitir. Luísa entrou silenciosamente, carregando uma pequena bandeja. Ela usava um robe sobre o pijama, seu cabelo preso em uma trança frouxa. Mesmo assim, Vitor a achou incrivelmente bonita. Desculpe incomodar tão tarde, Sr. Alves, ela disse suavemente. Pensei que talvez gostaria de um chá quente, com a tempestade chegando. Vitor sentiu um calor se espalhar em seu peito diante da consideração dela. Não é incômodo nenhum, ele respondeu, sua voz mais gentil do que o habitual. Na verdade, eu estava acordado. Luísa sorriu, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Ela serviu uma xícara de chá para Vitor, o aroma reconfortante de camomila preenchendo o ar. Não consegue dormir? Ela perguntou, entregando a xícara a ele. Seus dedos se tocaram brevemente, enviando um arrepio pelo braço de Vitor. Não, ele admitiu. Minha mente está inquieta esta noite. Luísa assentiu compreensivamente. As noites podem ser difíceis quando estamos confinados, ela disse suavemente. Especialmente durante uma tempestade. Vitor tomou um gole do chá, apreciando o calor que se espalhava por seu corpo. Você gosta de tempestades, senhorita Cardoso? Ele se pegou perguntando. Luísa sorriu, um brilho nos olhos. Na verdade, sim. Há algo poderoso e belo nelas. Lembram-me de que a natureza é maior que todos nós. Vitor a observou, fascinado. Havia uma profundidade nela que ele não esperava, uma sabedoria além de seus anos. Um trovão particularmente forte sacudiu a mansão, fazendo Luísa pular levemente. Instintivamente, Vitor estendeu a mão, tocando o braço dela em um gesto de conforto. O toque enviou uma onda de calor através de ambos. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo pareceu parar. Vitor podia ver cada detalhe do rosto de Luísa, os cílios longos que emolduravam seus olhos verdes, o leve rubor em suas bochechas, a curva suave de seus lábios. Eu deveria ir, Luísa sussurrou, sua voz trêmula. Mas ela não se moveu. Ficaram assim, congelados no momento, os olhos fixos um no outro, o som da chuva criando uma cortina de privacidade ao redor deles. Lentamente, quase sem perceber, Vitor se inclinou para a frente. Luísa não recuou. Seus rostos se aproximaram, seus lábios a apenas centímetros de distância. Outro trovão retumbou, quebrando o encanto. Luísa se afastou abruptamente, seu rosto vermelho. Eu preciso ir, ela disse rapidamente. Boa noite, Sr. Alves. Antes que Vitor pudesse responder, ela saiu do quarto, deixando-o com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Vitor se recostou nos travesseiros, o chá esquecido em suas mãos. O que estava acontecendo com ele?
Mas ela era sua cuidadora. Ele era seu paciente. E havia tantas complicações, tantos obstáculos. A tempestade continuou rugindo lá fora, ecoando a confusão em seu coração. Vitor ficou acordado por muito tempo, repassando o momento em sua mente, imaginando o que poderia ter acontecido se o trovão não tivesse interrompido. Quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram povoados por olhos verdes e sorrisos gentis, por toques suaves e possibilidades não realizadas. O amanhecer chegou, trazendo consigo um céu limpo e o frescor que sempre segue uma tempestade. Vitor acordou cedo, seus pensamentos imediatamente voltando para os eventos da noite anterior. O quase beijo com Luísa parecia ao mesmo tempo um sonho distante e uma memória vívida que fazia seu coração acelerar. Ele se perguntava como seria o encontro deles esta manhã. Haveria constrangimento? Ou talvez... Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Mas não era a batida suave que ele esperava. Entre Vitor chamou, não conseguindo esconder completamente a decepção em sua voz. Dona Clara, a governanta, entrou no quarto carregando uma bandeja de café da manhã. Bom dia, Sr. Vitor, ela cumprimentou com um sorriso caloroso. Espero que tenha dormido bem, apesar da tempestade. Vitor assentiu distraidamente, seus olhos procurando involuntariamente por Luísa. Onde está a senhorita Cardoso? Ele se pegou perguntando antes que pudesse se conter. Dona Clara pareceu surpresa com a pergunta. Oh, Luísa não estava se sentindo muito bem esta manhã. Ela pediu para eu trazer seu café da manhã e disse que viria mais tarde para os exercícios. Vitor sentiu uma mistura de preocupação e desapontamento. Será que Luísa estava evitando depois do que quase aconteceu? Ela está doente? Ele perguntou, tentando manter um tom casual. Não exatamente, Dona Clara respondeu, colocando a bandeja sobre a mesa de cabeceira. Ela parecia distraída. Talvez um pouco perturbada. Mas insistiu que estava bem e que viria mais tarde. Vitor assentiu lentamente, sua mente trabalhando. Ele queria ver Luísa, esclarecer as coisas entre eles. Mas ao mesmo tempo, estava nervoso com o que poderia acontecer. O resto da manhã se arrastou. Vitor tentou se concentrar em alguns e-mails de trabalho, mas sua mente continuava voltando para Luísa. Para o quase beijo. Para a forma como ela o fazia se sentir vivo novamente. Finalmente, por volta do meio-dia, ouviu-se uma batida hesitante na porta. O coração de Vitor deu um salto. Entre ele chamou, sua voz mais rouca do que pretendia. Luísa entrou, parecendo um pouco pálida e cansada. Seus olhos encontraram os de Vitor brevemente antes de desviarem. Boa tarde, Sr. Alves, ela disse, sua voz baixa. Peço desculpas por não ter vindo mais cedo. Eu não estava me sentindo muito bem. Vitor a observou atentamente, notando a tensão em seus ombros, o leve tremor em suas mãos. Está tudo bem, senhorita Cardoso? Ele perguntou suavemente. Dona Clara mencionou que você não estava se sentindo bem. Luísa forçou um sorriso. Estou bem, obrigada. Apenas, não dormi muito bem. Houve um momento de silêncio tenso entre eles. Vitor sabia que deveriam falar sobre o que quase aconteceu, mas não sabia como começar. Senhorita Cardoso, ele começou hesitantemente. Sobre ontem à noite. Por favor, Sr. Alves, Luísa o interrompeu rapidamente. Não há necessidade de falarmos sobre isso. Foi um momento de fraqueza. Não deveria ter acontecido. Vitor sentiu uma pontada de dor com suas palavras. Fraqueza, ele repetiu, sua voz baixa. É assim que você vê? Luísa finalmente olhou para ele, seus olhos verdes cheios de emoção contida. É assim que deve ser visto, ela disse suavemente. Eu sou sua cuidadora. O senhor é meu paciente. Qualquer coisa além disso seria inapropriada. Vitor queria argumentar, queria dizer a ela como se sentia, como ela havia trazido luz de volta à sua vida.
mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Entendo, ele disse finalmente, sua voz fria. Bem, vamos continuar com os exercícios então, senhorita Cardoso. Luísa assentiu, parecendo aliviada e desapontada ao mesmo tempo. Ela se aproximou da cama, começando a guiar Vitor através dos exercícios habituais. Enquanto trabalhavam, Vitor não podia deixar de pensar no que poderia ter sido. No que ainda poderia ser, se ambos tivessem coragem de enfrentar seus sentimentos. A mansão, que há pouco parecia tão cheia de vida e possibilidades, de repente voltou a parecer fria e vazia. E Vitor se perguntou se havia perdido sua chance de felicidade antes mesmo de realmente tê-la. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão palpável entre Vitor e Luísa. As interações, antes calorosas e cheias de promessas não ditas, agora eram estritamente profissionais. Luísa mantinha uma distância cuidadosa, evitando qualquer contato visual prolongado ou toque desnecessário. Vitor, por sua vez, lutava contra uma mistura de frustração e desejo reprimido. Ele observava Luísa discretamente, notando como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, ou como um leve rubor coloria suas bochechas quando seus olhares ocasionalmente se encontravam. Numa tarde particularmente tensa, durante os exercícios de fisioterapia, Vitor finalmente decidiu quebrar o silêncio desconfortável. Senhorita Cardoso, ele começou, sua voz mais suave do que nas últimas interações. Eu sinto que as coisas estão estranhas entre nós. Luísa parou o que estava fazendo, suas mãos tremendo levemente. Não sei do que está falando, Sr. Alves, ela respondeu, sem olhar diretamente para ele. Estou apenas fazendo meu trabalho. Vitor soltou um suspiro frustrado. Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela noite, o que quase aconteceu. Por favor, Luísa o interrompeu, finalmente encontrando seu olhar. Seus olhos verdes estavam cheios de emoção contida. Não podemos falar sobre isso. Não devemos. Por que não? Vitor insistiu, sentindo uma urgência em esclarecer as coisas. O que sentimos não é errado, Luísa. O uso de seu primeiro nome fez Luísa estremecer visivelmente. É complicado, Sr. Alves. Eu sou sua cuidadora, o senhor é meu paciente. Há linhas que não podemos cruzar. Vitor estendeu a mão, tocando suavemente o braço de Luísa. O contato enviou uma onda de calor através de ambos. Algumas linhas talvez devam ser cruzadas, ele disse baixinho. Por um momento, pareceu que Luísa iria ceder. Seus olhos se suavizaram, e ela deu um passo em direção a Vitor. Mas então, como se lembrasse de si mesma, ela se afastou abruptamente. Não posso, ela sussurrou, sua voz trêmula. Eu preciso ir. Antes que Vitor pudesse dizer mais alguma coisa, Luísa saiu apressadamente do quarto, deixando-o com uma sensação de vazio e arrependimento. Os dias seguintes foram um teste de paciência e autocontrole para ambos. Vitor alternava entre querer respeitar os limites que Luísa havia estabelecido e o desejo ardente de quebrar todas as barreiras entre eles. Luísa, por sua vez, parecia estar travando uma batalha interna. Às vezes, Vitor a pegava olhando para ele com uma expressão de saudade e desejo, apenas para rapidamente desviar o olhar quando percebia que ele havia notado. Uma noite, cerca de uma semana após sua conversa tensa, Vitor foi acordado por um barulho vindo do corredor. Ele ouviu passos suaves e o som abafado de alguém chorando. Movido por um impulso que não conseguiu explicar, Vitor se esforçou para sair da cama. Usando as muletas que recentemente havia começado a usar para curtas distâncias, ele se arrastou até a porta e a abriu silenciosamente. No corredor escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas altas, estava Luísa. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, com o rosto enterrado nas mãos. Luísa! Vitor chamou suavemente, seu coração apertando ao vê-la tão vulnerável. Ela levantou a cabeça abruptamente, seus olhos verdes arregalados de surpresa e brilhantes de lágrimas. Se Sr. Alves!
O que está fazendo fora da cama? Vitor se aproximou lentamente, apoiando-se nas muletas. Ouvi um barulho. Vim ver se estava tudo bem. Ele fez uma pausa, olhando para ela com preocupação. Claramente, não está. Luísa rapidamente enxugou as lágrimas, tentando se recompor. Estou bem. É só, tem sido difícil. Vitor se sentou cuidadosamente ao lado dela, ignorando o desconforto em sua perna. O que tem sido difícil, Luísa? Ela olhou, seus olhos cheios de emoção contida. Tudo, ela sussurrou. Estar aqui, tão perto de você, e não poder. Sua voz falhou, mas Vitor entendeu. Lentamente, ele estendeu a mão, tocando o rosto de Luísa suavemente. Ela fechou os olhos, inclinando-se levemente em direção ao toque dele. Não temos que lutar contra isso, Vitor disse baixinho. O que sentimos é real. É especial. Luísa abriu os olhos, encontrando o olhar intenso de Vitor. Mas é complicado, ela argumentou fracamente. A vida é complicada, Vitor respondeu com um pequeno sorriso. Mas algumas complicações valem a pena, não acha? Por um momento, ficaram ali, perdidos nos olhos um do outro. Então, como se movidos por uma força maior que eles mesmos, seus rostos se aproximaram. Desta vez, não houve trovão para interrompê-los. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante a princípio, mas rapidamente se transformando em algo mais profundo, mais apaixonado. Anos de solidão e desejo reprimido foram derretidos naquele único momento de conexão. Quando finalmente se separaram, ofegantes e com os corações acelerados, Vitor encostou sua testa na de Luísa. Isso, ele sussurrou, isso é o que importa. Luísa sorriu, um sorriso verdadeiro e radiante que iluminou todo o seu rosto. Sim, ela concordou suavemente. Isso é o que importa. Ali, no corredor escuro da mansão antiga, Vitor e Luísa finalmente deixaram suas defesas caírem, permitindo-se explorar os sentimentos que haviam lutado tanto para reprimir. E pela primeira vez em muito tempo, a mansão Alves pareceu verdadeiramente viva, pulsando com a promessa de um novo começo e um amor inesperado. O amanhecer encontrou Vitor e Luísa ainda no corredor, sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas. Haviam passado a noite conversando em voz baixa, compartilhando segredos, medos e esperanças. O primeiro raio de sol que entrou pelas janelas altas os trouxe de volta à realidade. Eu deveria voltar para o meu quarto, Luísa disse suavemente, embora não fizesse nenhum movimento para se afastar. Vitor apertou levemente sua mão. Ainda temos tempo, ele respondeu, sua voz rouca de tanto conversar. Além disso, não estou certo se consigo me levantar sozinho. Isso arrancou uma risada suave de Luísa, o som musical ecoando pelo corredor vazio. Bem, então suponho que terei que ajudá-lo, Sr. Alves, ela brincou, seus olhos verdes brilhando com uma alegria que Vitor não havia visto antes. Com cuidado, Luísa ajudou Vitor a se levantar, apoiando enquanto ele pegava suas muletas. O contato entre seus corpos enviou arrepios por ambos, lembrando-os da intimidade recém-descoberta. Lentamente, fizeram o caminho de volta ao quarto de Vitor. Cada passo parecia carregado de significado, como se estivessem cruzando não apenas o corredor, mas também um limiar em seu relacionamento. Quando chegaram ao quarto, Luísa ajudou Vitor a se acomodar na cama. Houve um momento de hesitação, nenhum dos dois querendo que o outro se afastasse. Luísa, Vitor começou, sua voz suave e mais séria. O que aconteceu esta noite não foi um erro. Não para mim. Luísa olhou, seus olhos cheios de emoção. Não foi um erro para mim também, ela admitiu. Mas, ainda é complicado, Vitor. Eu sou sua cuidadora, você é meu paciente. E há outras considerações. Vitor assentiu, entendendo as preocupações não ditas. A diferença de idade entre eles, suas diferentes posições sociais, as possíveis reações das pessoas ao seu redor. Eu sei, ele disse, segurando a mão dela.
Mas estou disposto a enfrentar essas complicações. Por você. Por nós. Luísa sorriu, um sorriso tímido mas cheio de esperança. Eu também, ela sussurrou. Eles se olharam por um longo momento, as palavras parecendo inadequadas para expressar o que sentiam. Então, como se puxados por uma força invisível, seus rostos se aproximaram novamente. O beijo desta vez foi diferente. Não havia mais a urgência desesperada do primeiro beijo no corredor. Este era lento, profundo, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, seus corações batendo em uníssono. Eu deveria ir, Luísa disse relutantemente. Dona Clara estará acordando logo, e tenho que me preparar para o dia. Vitor assentiu, embora seus olhos implorassem para que ela ficasse. Quando voltará? Logo, Luísa prometeu, inclinando-se para dar-lhe um último beijo rápido. Descanse um pouco. Teremos muito o que conversar mais tarde. Com um último olhar carregado de emoção, Luísa saiu do quarto, deixando Vitor com um sorriso nos lábios e o coração cheio de esperança. Enquanto se acomodava para tentar dormir um pouco, Vitor não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. A mansão, que antes parecia uma prisão fria e solitária, agora estava cheia de calor e possibilidades. E no centro de tudo estava Luísa. Com seus olhos verdes brilhantes, seu sorriso gentil e seu coração compassivo, ela havia trazido luz de volta à sua vida. Vitor sabia que haveria desafios pela frente, mas pela primeira vez em anos, ele estava ansioso para enfrentá-los. Com esses pensamentos reconfortantes, Vitor finalmente adormeceu, sonhando com olhos verdes e promessas sussurradas na escuridão. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda, na dinâmica da mansão Alves. Vitor e Luísa mantiveram sua relação profissional durante o dia, mas seus olhares trocados e sorrisos secretos contavam uma história diferente. À noite, quando a mansão adormecia, eles se encontravam no quarto de Vitor ou na biblioteca, conversando por horas, compartilhando beijos roubados e construindo lentamente os alicerces de algo mais profundo. Uma tarde, cerca de um mês após aquela noite no corredor, Vitor estava sentado em sua cadeira de rodas na varanda, observando o pôr do sol. Sua recuperação estava progredindo bem, e ele já conseguia se movimentar por curtas distâncias sem as muletas. Luísa apareceu silenciosamente ao seu lado, colocando uma mão suave em seu ombro. No que está pensando? Ela perguntou suavemente. Vitor cobriu a mão dela com a sua, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Em como minha vida mudou desde que você chegou, ele respondeu honestamente. Em como tudo parece, mais brilhante agora. Luísa sentou-se na cadeira ao lado dele, seus olhos verdes brilhando com emoção. Para mim também, ela admitiu. Mas Vitor, temos que conversar sobre o futuro. Vitor assentiu, sabendo que este momento chegaria eventualmente. Eu sei. Sua posição aqui como minha cuidadora está chegando ao fim, Luísa completou. Sua recuperação está quase completa. Em breve, você não precisará mais de cuidados em tempo integral. Um silêncio caiu entre eles, pesado com as implicações não ditas. Finalmente, Vitor se virou para encará-la completamente. Luísa, ele começou, sua voz firme. Eu sei que começamos isso de uma maneira não convencional. Sei que há obstáculos à nossa frente, a diferença de idade, nossas diferentes origens. Mas o que sinto por você é real. É profundo. E não quero que termine quando seu trabalho aqui acabar. Luísa olhou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu também não quero que termine, ela sussurrou. Mas tenho medo, Vitor. Do que as pessoas dirão, de como isso pode afetar nossas vidas. Vitor pegou as mãos dela nas suas, seu olhar intenso. Não me importo com o que os outros pensam. Se você estiver disposta, quero tentar. Quero construir algo real, algo duradouro com você. Uma lágrima escapou, deslizando pela bochecha de Luísa.
Vitor a enxugou gentilmente com o polegar. Eu quero isso também, Luísa finalmente admitiu, sua voz embargada de emoção. Mas como faremos isso funcionar? Vitor sorriu, sentindo seu coração se expandir com esperança e amor. Um dia de cada vez, ele respondeu. Juntos. Naquele momento, com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu em tons de ouro e rosa, Vitor puxou Luísa para um beijo profundo e apaixonado. Era um beijo cheio de promessas, de sonhos compartilhados e de um futuro que, embora incerto, parecia brilhante e cheio de possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam, seus rostos iluminados não apenas pela luz do pôr do sol, mas também pelo brilho do amor que haviam encontrado um no outro. Então Vitor disse suavemente, você ficará. Luísa sorriu, seus olhos verdes brilhando com amor e determinação. Ficarei, ela respondeu. Por você. Por nós. E ali, na varanda da antiga mansão Alves, com o mundo se estendendo diante deles, Vitor e Luísa selaram seu compromisso com um outro beijo. A mansão, outrora fria e solitária, agora pulsava com vida e amor, um testemunho silencioso do poder de cura do amor verdadeiro. O futuro poderia ser incerto, mas uma coisa era clara, eles o enfrentariam juntos, um dia de cada vez, com corações abertos e mãos entrelaçadas. Mansão Alves, outrora sombria e silenciosa, agora vibrava com vida e risos. O jardim, antes negligenciado, florescia com cores vibrantes sob o sol do verão. No terraço, Vitor Alves estava de pé, sem muletas ou cadeira de rodas, observando a cena diante dele com um sorriso nos lábios. Luísa corria pelo gramado, seu vestido leve esvoaçando ao vento, perseguindo um cachorro Golden Retriever que eles haviam adotado alguns meses atrás. Seu riso musical ecoava pelo ar, enchendo o coração de Vitor de alegria. Um ano havia se passado desde aquela noite fatídica no corredor, quando finalmente admitiram seus sentimentos um pelo outro. Um ano de mudanças, desafios e, acima de tudo, amor. No início, não foi fácil. Houve olhares desaprovadores e cochichos quando tornaram seu relacionamento público. A diferença de idade e status social gerou algumas críticas, especialmente nos círculos sociais de Vitor. Mas eles enfrentaram tudo juntos, com determinação e amor. Dona Clara, surpreendentemente, foi uma de suas maiores apoiadoras. Ela viu a mudança positiva em Vitor e a felicidade genuína de sua sobrinha, e isso era tudo o que importava para ela. Vitor deixou a direção diária de seus negócios para seu vice-presidente, optando por se concentrar em projetos filantrópicos. Luísa, inspirada por sua experiência na mansão, decidiu voltar à faculdade para se especializar em fisioterapia. Juntos, eles transformaram uma ala da mansão em uma clínica de reabilitação para pessoas que não podiam pagar por tratamentos caros. Era um projeto que unia as habilidades de negócios de Vitor com a paixão de Luísa por cuidar dos outros. No que está pensando? A voz suave de Luísa interrompeu os pensamentos de Vitor. Ela havia voltado para o terraço, ofegante e corada da corrida, mais bela do que nunca aos olhos dele. Vitor a puxou para perto, plantando um beijo suave em seus lábios. Em como sou sortudo, ele respondeu, seus olhos verdes escuros brilhando de amor. Em como você mudou minha vida. Luísa sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Vitor saltar. Você mudou a minha também, ela disse suavemente. Quem diria que cuidar de um paciente teimoso me traria tanta felicidade? Vitor riu, um som que se tornou muito mais frequente no último ano. Teimoso, ele brincou, fingindo indignação. Eles riram juntos, desfrutando da intimidade e conforto que haviam construído. Vamos entrar. Luísa sugeriu após um momento. Temos que nos preparar para o jantar de inauguração da clínica. Vitor assentiu, mas não a soltou imediatamente. Em vez disso, ele a puxou para mais perto, descansando sua testa contra a dela. Eu te amo, ele sussurrou, as palavras carregadas de emoção. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém.
Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas de felicidade. Eu também te amo, ela respondeu. Com todo o meu coração. Eles compartilharam mais um beijo antes de entrarem na mansão de mãos dadas. A casa, antes um símbolo de solidão e amargura de Vitor, agora era um lar cheio de amor e propósito. Enquanto se preparavam para a noite que marcaria o início de um novo capítulo em suas vidas, tanto Vitor quanto Luísa refletiram sobre a jornada que os trouxe até ali. Uma história de cura, não apenas física, mas emocional. Uma história de barreiras superadas e de um amor que floresceu nas circunstâncias mais inesperadas. E enquanto o sol se punha sobre a mansão Alves, banhando-a em tons dourados, Vitor e Luísa sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, eles o enfrentariam juntos, seus corações batendo como um só, unidos pelo poder transformador do amor verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Histórias de Amor e Romance. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.